A graça e a paz, meus amados irmãos, que Deus abençoe a sua vida, você inscrito e você não inscrito. Abra sua Bíblia comigo aqui, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, e vamos para essa reflexão. Hoje está lendo alguns versículos aqui, para nós entender melhor, ok? Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor. Ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmo. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro pela minha vida, a palavra do soberano, o Senhor, visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmo, em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores, assim diz o soberano Senhor. Estou contra os pastores e os considerareis responsável pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentá-lo, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmo. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e as ovelhas não lhes servirão mais de comida. Porque assim diz o Senhor, o soberano, o Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Olha aí, tá vendo aí, meus amados? Aqui nós vê que o Senhor está repreendendo os homens, os profetas, os reis, os sacerdotes, os líderes, os pastores, a liderança que estava na responsabilidade de manter as ovelhas, o povo de Deus, no caminho certo. Só que, como nos dias de hoje, já acontecia anteriormente. Por isso que nós temos que entender o porquê Jesus não quer que homem nenhum esteja mais sobre o domínio da sua igreja, do seu corpo, como antigamente, com regras. Sabe por quê? Por conta disso, porque ele viu que o homem, ele é falho, ele viu que o homem, ele é desobediente, ele viu que o homem, ele não teria mais essa capacidade. Porque hoje eles estão colocando essas regras? Porque eles são desobedientes, eles são mentirosos, eles interpretam as coisas tudo errado, tudo a favor deles. Eles vão pegar e vai dizer: mas na Bíblia diz que tem pastor. Mas a questão é, dom é uma coisa, posição é outra, carga é outra, estudo é outro. Não tem nada a ver. Dom, ele é manifestado. Então, mas só que eles usam essas coisas para quê? Para lhe convencer que você tem que estar sobre os pés deles. O que eles falar está falado. Se você for o contrário, você vai ser condenado. Se você for o contrário, você vai perder sua salvação. Mas só que se você ler aqui esse texto aqui de Ezequiel 34, você vê que Deus fala que eles deixaram de apacentar, de cuidar, de zelar, de curar, levantar, as ovelhas. E cadê? Eles começaram a cuidar de si. Eles despreocuparam o que é alimentar.
Alimentar é dar o verdadeiro alimento que as ovelhas precisam. Não essa farofada, não essas meladas de hoje que nós ouvimos, essas heresias, essas mentiras que eles continuam praticando e dizendo que você tem que praticar, e você nunca chega num pleno conhecimento da verdade, do evangelho, dos pastos verdejantes. Eles estão nem aí, eles estão usando estratégias, coisas para enganar o povo. Então está aqui, já estavam enganados. Deus, vendo isso, ele começou agora a repreender. A palavra do Senhor veio para eles, tirando, excluindo esse ofício. E nesse mesmo texto aqui, se os irmãos prestarem atenção, vai estar escrito o seguinte: vai estar escrito que quando o Senhor viu isso, no versículo 11, que nem eu acabei de ler, porque assim diz o Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Lógico que aqui Deus está se referindo à nação de Israel, né? Lógico que Deus está se referindo à nação de Israel. Mas só que é o seguinte: Israel, ele era um povo que Deus queria apacentar, sempre quis apacentar, sempre quis esse povo como um exemplo na terra. Mas sempre o povo, guiado pelos homens, sempre entrava em caminhos errados. Os templos, quantas vezes nós vemos que os templos, o mais que tinha, o povo colocava idolatria dentro dos templos. Quantas vezes o povo fazia coisas erradas, principalmente vindo das lideranças. E por isso o povo começava a se tornar uma vergonha. Quando ele fala aqui que o povo começou agora a estar disperso, né? E os animais selvagens aqui simboliza o quê? Simboliza as outras nações. As outras nações selvagens que aproveitava a vergonha das ovelhas, que é Israel, e ali humilhava, atacava. E aqui Deus estava vendo que elas estavam feridas, estavam mancas, precisando ser curadas, ser levantadas. E os homens se preocupando com a sua vida, com a ganância, tirando proveito pessoal. Então hoje não é diferente. E agora aqui o Senhor diz: eu mesmo a buscarei, eu mesmo vou cuidar. Olha que coisa linda. Mas só que nos dias de hoje é diferente. O povo não quer deixar o bom pastor cuidar. O povo enxerga o bom pastor na vida de um homem. Eles não conseguem ver quem é esse bom pastor. Quem é o bom pastor? É o homem? Não, é o próprio Senhor, a própria palavra, a própria escritura. É ele é o bom pastor. E aqui nesse texto aqui tem a promessa que esse bom pastor ia vir. A promessa que o pastor ia vir. E qual é? No versículo 24 aqui está escrito: eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será o líder no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Ou seja, quem é o meu servo Davi? Você acha que é o rei Davi? Não. Vinha da descendência de Davi, apontando para quem? Para o Messias, o Cristo. É ele que vinha, era ele que ia ser. Então ele chegou, ele veio para cuidar das suas ovelhas. Ele veio para tirar da mão desses mentirosos. Ele veio para libertar o povo do sofrimento, da mentira. Como está nesse sistema religioso, o povo mentindo, dizendo que ama as ovelhas e não ama. Se amasse, mostrava o caminho certo. Não mantinha as ovelhas debaixo de regras de homem. Não mantinha as ovelhas debaixo da lei. Não mantinha as ovelhas em doutrinas inventadas por eles. Por quê? Porque a ovelha de Cristo, ela é guiada pela lei que é plantada no seu coração, por meio do Espírito. A lei do Espírito Santo, que o Senhor disse que Ele colocaria naqueles que recebessem, aqueles que entendessem o verdadeiro Evangelho, o propósito do Evangelho, aqueles que crescem nele, receberia a sua verdade em si. E não precisaria de homens para lhe guiar. Por quê? Porque se você já tem o Espírito de Deus na sua vida, Ele te guia. Mas como muitos ainda não entenderam isso, não receberam o Espírito de Deus, muitos dizem que tem, mas não ouve. Muitos dizem que servem, mas não obedecem. Estão obedecendo aos homens, achando que estão obedecendo a Deus. E Deus não mandou nada dessas coisas. E aqui fala o seguinte, ainda mais,
Quanto a você, meu rebanho, assim diz o soberano, no versículo 17, o Senhor julgarei entre uma ovelha e outra, e entre carneiros e bodes. Estava apontando para eles, para quem? Os sacerdotes, os líderes. Ele ia julgar eles por conta disso. Aí no versículo 18, não lhe basta comerem uma boa pastagem, né? Um bom alimento? Não está bom para você comer o verdadeiro alimento, mas olha só, deverão também pisotear o restante da passagem. É aquelas pessoas que ouvem, mas não praticam. E tem aquelas pessoas que ouvem, comem um alimento, mas elas, além de não querer obedecer, elas pisam em cima da verdade, elas pisam em cima do pasto que as outras ovelhas querem comer. É aquelas pessoas que pegam a verdade e põem debaixo dos seus pés. Então cuidado, meus amados. A liderança nos dias de hoje, nesse sistema religioso, estão fazendo isso, pegando a verdade, pegando o pasto verdejante que nos leva ao verdadeiro pastor, e eles estão botando debaixo dos seus pés, escondendo, e você não está percebendo. Então essa é a pastagem é alimento para as ovelhas. E aqui Deus está questionando. Aí falou aqui, deverão também pisotear o restante da pastagem? Não lhe basta beberem água límpida, olha aí, né? A água, né? Não lhe basta tomar a água, mas só que além deles tomar, eles ainda pisam, entendeu? Eles conhecem, mas não obedecem. Eles têm a palavra, mas eles não a conhecem. Eles têm a lei, mas eles não a praticam. Eles têm as escrituras, mas eles estão perdidos. E além deles estarem perdidos, ele coloca a multidão toda em perdida. Então isso leva para esse ponto, meus amados. Aí fala aqui, deverá o meu rebanho alimentar-se daquilo que vocês pisotearam, olha, e beber daquilo que vocês enlamearam com os pés. Meu amado, minha amada, Deus, Ele não quer que você fique comendo, pisoteado dos pés dos homens. Deus não quer que você fique bebendo da água desses homens. Deus não quer que você fique comendo dessas pastagens de regras de homem. Ele quer te dar o alimento do Espírito. Ele veio e ele disse, a palavra que eu vos tenho dito, ela é vida, ela é Espírito e ela é vida. Ou seja, não é matéria. Fujam dessas mentiras, para vocês verem aqui que está na palavra do Senhor. Então aí aqui diz, versículo 25, farei uma aliança de paz com eles e deixarei a terra livre de animais selvagens, para que as minhas ovelhas possam viver em segurança. Animais selvagens, sabe o que é? É esse sistema religioso, é esses lobos, tá? É esses lobos selvagens que não estão nem aí para o bem das pessoas. Eles só pensam em si. Eles só pensam nas suas vidas, nas suas saúde, nas suas vidas financeiras, enquanto muitas vidas estão morrendo. E isso é a verdade que eu e você às vezes enxergamos e ficamos calados e achamos que é normal. E tem muita coisa errada que Deus não está se agradando. Principalmente essas pessoas que andam dizendo que são guiadas pelo Espírito Santo, que estão defendendo o Evangelho, estão defendendo nada, irmãos. Porque eles continuam presos debaixo de regras de homem, de leis, negando a graça do Senhor Jesus, negando a liberdade que Cristo nos deu. Então eles preferem ser presos, mas Jesus nos chamou para a liberdade de servir a Ele em espírito e em verdade. Então que o Senhor Ele abra o meu e o teu entendimento para esse propósito das Escrituras. Olha aqui, no versículo 25, farei uma aliança de paz e com elas e deixareis a terra livre de animais selvagens, para que as minhas ovelhas possam viver com segurança no deserto e dormir nas florestas. Eu as abençoarei e abençoarei os lugares em torno da minha colina. Na estação própria farei descer chuva, haverá chuvas de bênçãos. As árvores do campo produzirão
o seu fruto. Você que estava, você que está no sistema religioso, quando você sair dessas correntes enganosas, dessas mentiras, você vai sentir essas chuvas de bênção, as chuvas de bênção que te liberta de muitas mentiras que você estava comendo pisoteada, né? Pisoteada de mentiras desses homens, porque o verdadeiro pastor, ele veio para isso. E enquanto você está querendo se libertar, sabe o que é que eles vão fazer? Vão fazer que os fariseus, em vez deles ver você ser abençoado, eles vão se preocupar com a letra. Ele vai dizer, mas aqui não diz isso, mas aqui está assim, sabe? Os fariseus faziam isso. Enquanto Jesus curava alguém, enquanto Jesus libertava alguém, os fariseus, eles ficavam questionando as letras, eles ficavam questionando coisas em vão, ou seja, eles não avançam e não querem que você avance. Então cuidado, meus amados, abramos os olhos, porque o bom pastor, ele falou aqui, aí farei uma aliança de paz. Que aliança é essa? É a nova aliança que o Senhor Jesus Cristo, ele veio trazer para mim e para vocês, porque Deus, ele é fiel. Amém? Que Deus venha abençoar os irmãos em nome do Senhor Jesus.